Hoje é dia do advogado ficar bem informado e da população conhecer um pouco mais sobre os seus direitos. Está no ar a TV Cidadania, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo. No programa de hoje acompanha um debate sobre o bicentenário da chegada da família real. Em paralelo às comemorações da chegada da família real portuguesa ao Brasil, o Judiciário brasileiro também comemora os 200 anos de independência. E ainda neste programa conheça mais sobre os serviços oferecidos pela CAASP aos advogados da capital e do interior. Não perca, a TV Cidadania está começando agora. Como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. Este é o subtítulo do livro 1808, que conta a história da vinda da Corte Real Portuguesa ao Brasil. Para falar deste episódio histórico, que completa 200 anos, e deste livro, que vem encabeçando a lista dos mais vendidos no país, está aqui o seu autor, o jornalista Laurentino Gomes, diretor da editora Abril, a quem nós damos as boas-vindas e agradecemos a presença em nome da nossa TV Cidadania. Bem, por ser este um programa da OAB São Paulo, eu gostaria de fazer uma inversão e começar por um personagem do livro, o advogado Paulo Fernandes Viana, formado em Coimbra e intendente-geral de polícia. Afinal, quem era Viana e qual a sua missão? Bem, o intendente Viana é um personagem curiosíssimo da história do Dom João no Rio de Janeiro, porque ele era advogado formado em Coimbra, desembargador na época da chegada da corte, e ele recebeu a missão do Dom João de transformar a cidade do Rio de Janeiro. Ele era mais do que um chefe de polícia. Ele era mais do que o que seria hoje um secretário de segurança. Ele era um agente civilizador. É preciso levar em consideração que, na chegada da corte, o Rio de Janeiro era um vilarejo colonial. Era uma cidade muito simples, era um porto muito movimentado. Todos os navios que vinham da Europa, dos Estados Unidos, rumo à China, à Austrália, à Índia, à África, paravam no Rio de Janeiro para se reabastecer de água, madeira, alimentos. O Rio de Janeiro era mais ou menos como seria hoje o aeroporto de Frankfurt na Europa, ou seja, um entroncamento das grandes rotas internacionais. Agora, era uma cidade muito violenta já naquela época. Mais da metade da população era escrava. Se somados aos negros libertos e aos mulatos, eram 2/3 da população que viviam à margem de qualquer oportunidade, uma população muito pobre. Sem dúvida. Havia muito assalto nas ruas, aliás, existem perigosos, por exemplo, era muito comum pedras atiradas ao acaso atingirem as pessoas na rua, o equivalente às balas perdidas de hoje. Então a mulher do cônsul americano, por exemplo, Thomas Sutter, estava parada dentro de uma carruagem na rua do ouvidor quando ela foi atingida no olho por uma pedra disparada, sabe-se lá de onde. Num episódio, num espetáculo do Teatro São João, o ator principal foi atingido por uma pedrada e interrompeu o espetáculo. Então essa cidade violenta, bastante primitiva... Falta de civilidade mesmo. De falta de civilidade, recebeu uma corte. E aí era preciso modernizar os costumes, injetar uma dose de civilidade no Rio de Janeiro. E essa tarefa foi confiada ao Paulo Fernandes Viana. Então ele não só reprime o crime violentamente os escravos, a capoeira, o batuque era proibido. Havia um agente do Paulo Fernandes Viana, que era o Major Vidigal, que ele seria o equivalente ao Capitão Nascimento do filme Tropa de Elite. Sim. Hoje. Era um agente extremamente violento, ele aparecia nas festas dos escravos, reprimia duramente, prendia as pessoas e mandava prender e torturar, se fossem culpadas ou não. Esse era o papel do Paulo Fernandes Viana. E ele realmente faz isso, aliás, não só, ele aplana a cidade, ele aterra os pântanos, ele melhora o saneamento público, ele organiza, ele muda a arquitetura da cidade. Na chegada do Dom João, todas as janelas do Rio de Janeiro tinham uma coisa chamada rótula, que eram treliças de madeira, não tinha vidro. Então, meio que por medida de segurança, porque poderia haver uma emboscada contra a corte por detrás dessas janelas, mas também para modernizar a arquitetura, o Dom João mandou trocar essas treliças, essas rótulas, por vidraças. E coube ao Paulo Fernandes Viana executar essa tarefa. Então, por isso, ele é um agente modernizador do Rio de Janeiro. Bom, e deve ter muito mais coisas dentro do livro para a gente conferir, mas eu vou aproveitar esse paralelismo que você estava fazendo e me direcionar agora com relação à Justiça Nacional, que comemora este ano
ano o bicentenário do Judiciário Independente do Brasil. Você tem ideia de como os litígios eram resolvidos durante a estada da corte portuguesa? Bem, a estrutura conceitual do direito português já era bastante complexa. Portugal é um país que herdou, ele é um herdeiro direto do direito romano. Ele foi pouco afetado pela reforma, mesmo pelas invasões bárbaras e tal. Então, já havia uma estrutura bastante complexa de tribunais no sistema judiciário da época da vinda da corte para cá. Havia já o amplo direito de defesa. Os processos eram conduzidos de forma bastante metódica, mas havia uma grande diferença. Ao contrário de hoje, da democracia, em que há separação de poderes e todo poder emana do povo e em seu nome é exercido, esta figura era a do rei. O rei era a personificação do Estado e, portanto, o Estado representado em todas as suas funções, inclusive a justiça, estava na mão do rei. Então, do rei derivava o exercício da justiça. Então cabia ao rei, por exemplo, o rei era na prática a última instância de justiça. Ele poderia interferir nas decisões dos tribunais, concedendo clemência, o perdão. Essa é uma diferença muito grande. Agora, o exercício da justiça era razoavelmente parecido com o que é hoje. As pessoas tinham direito de ir à justiça, reclamar os seus direitos. Quando acusadas, tinham direito de se defender com advogados e tal. Agora, no Brasil colônia, isso era, claro, muito teórico. É preciso levar em consideração que isso daqui era um sertão. Então, nas cidades do interior, simplesmente não havia uma estrutura formal de justiça, havia uma coisa teórica. Então, o exercício da justiça estava muito a cargo dos chefes locais. Aliás, não havia... intendências, não é? As intendências. Não havia um número suficiente de advogados e juízes formados. Então, havia a figura do juiz, um juiz leigo, que era eleito entre os homens bons e cujo símbolo de poder, de função, era uma vara branca. Ao contrário do juiz, branca, né? Ao contrário do juiz formado, letrado, que usava uma vara vermelha. Mas assim, as leis, claro, havia um grande relativismo na aplicação das leis, como existe hoje, especialmente nos rincões. Você imagina, nas minas de diamante, nas minas de ouro, um local muito violento, muito primitivo, habitado por uma grande quantidade de escravos, de aventureiros, homens da grossa aventura, para usar o termo de um pesquisador carioca. Ali a justiça era mais ou menos a do Velho Oeste. Agora, na sua avaliação, a corte portuguesa, no Brasil, é geralmente tratada de forma caricata, e principalmente Dom João VI e Dona Carlota Joaquina. Então, eu gostaria que você confirmasse para a gente o que há de verdade, de mentiras, nessas caricaturas que têm acontecido por aí, inclusive em filmes. Esse é um aspecto que me surpreendeu bastante na pesquisa do livro. Eu pesquisei esse livro durante cerca de 10 anos. Eu li ou consultei cerca de outras 150 obras sobre o tema. Acho que percorri toda a bibliografia essencial sobre 1808. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi o aspecto caricato, o estereótipo que acompanha os personagens e os acontecimentos da corte no Brasil. Então, o Dom João, por exemplo, ele é frequentemente retratado como um rei abobalhado, guloso, que come franguinhos o tempo todo, de um aspecto físico muito decadente, incapaz de tomar decisões. A Carlota Joaquina, a mulher dele, é vista como uma mulher maquiavélica, uma mulher pérfida, uma ninfomaníaca, um furacão sexual que não contém os seus próprios instintos. A impressão que eu tenho é que o motivo dessa caricatura é em função do papel que essas pessoas exerceram 200 anos atrás. Como assim? Foi um período tão decisivo na história de Brasil e Portugal que, dependendo do lado que essas pessoas se colocaram, isso contaminou a visão que se tem delas até hoje. Seria uma visão de dominados? Então, por exemplo, essa visão de uma mulher maquiavélica, pérfida, infiel ao Dom João, da Carlota Joaquina, vem do Brasil. Porque na época a Carlota Joaquina conspirou, trabalhou contra os interesses brasileiros e portugueses. Era uma mulher com ambições políticas muito grandes, ela queria assumir a coroa espanhola no Prata, porque o pai e o irmão estavam presos por Napoleão na Europa. E, enquanto que essa imagem do Dom João como um rei abobalhado vem de Portugal, porque Portugal se considerou traído pela fuga da corte. No Brasil, o Dom João sempre foi visto como um rei bonachão, mas muito popular, muito simpático. Agora, é importante levar em consideração o seguinte: as pessoas fazem a história, e as pessoas têm defeitos e têm virtudes. Qualquer pessoa olhada com uma lupa vai ter aspectos caricatos.
O que não dá para fazer é resumir o papel que essas pessoas desempenharam 200 anos atrás à caricatura. Certo. Elas tiveram um papel muito importante na história de Brasil e Portugal. Elas foram muito além do estereótipo e da caricatura. Deixaram marcas que a gente está vivendo até hoje. Exatamente. Né? Agora, a invasão iminente de Portugal pelas tropas de Napoleão e o acordo secreto com os ingleses para realizar a proteção naval da viagem ao Brasil colocou a família real portuguesa no mar. Dom João poderia resistir ao ataque dos franceses e espanhóis se quisesse? Sim. Dá para afirmar isso hoje, 200 anos, analisando os fatos da época. Mas ele tinha essa visão? Não. Agora imagina eu ou você, 200 anos atrás, governando um país que era muito pequeno, sem recursos, sem exército, sem dinheiro, o país mais fraco da Europa, tendo de decidir se nós iríamos enfrentar Napoleão Bonaparte ou não, o maior gênio militar que havia surgido sobre a face da terra desde o Império Romano. E eu teria fugido. E foi o que o Dom João fez. Agora, olhando de hoje... Seria uma saída estratégica. Agora uma fuga. É importante levar em consideração assim, não se deve confundir fuga com covardia. Sim. Numa situação de desvantagem, você fugir de um campo de batalha pode ser uma medida estrategicamente muito sábia, muito inteligente. E foi o que o Dom João fez em 1807. Ele fugiu de Portugal. Eu digo isso no livro. Não se deve ter uma questão semântica curiosa, dizendo se foi uma mudança, uma transferência voluntária, uma transmigração da corte, como alguns historiadores usam. Eu digo que não, foi uma fuga. O Dom João não tinha muita alternativa, especialmente levando em consideração as suas características pessoais. Ele era, sim, um príncipe muito tímido, muito solitário, muito medroso, muito indeciso. Então, se ele quisesse enfrentar, ele poderia ter sucesso, porque as tropas de Napoleão chegaram em Portugal em uma situação precária. Eles tinham enfrentado uma longa marcha de quase 1000 quilômetros. Mas ele não poderia prever isso. Mas na época não dava para decidir isso. Claro. Agora, como foi essa viagem que durou 2 meses e meio e cobriu 6.400 quilômetros em condições inóspitas, reunindo de 10 a 15 mil pessoas da corte portuguesa? Foi uma aventura. É preciso levar em consideração que 200 anos atrás, os navios eles eram quase como cápsulas de madeira, hermeticamente fechadas, para a água não entrar. Obviamente não havia ar-condicionado, não tinha geladeira, não tinha freezer, não tinha ventilação. Então, depois de 2 ou 3 semanas de viagem, especialmente sob o sol equatorial, 40 e poucos graus, a comida se estragava, a água apodrecia, não havia banheiro. As pessoas, para fazer as suas necessidades, tinham que recorrer a pranchas sobre a murada do navio, chamadas de cloacas, de onde os dejetos caíam diretamente sobre o mar. Então foi uma aventura, foi uma vida muito precária. Aliás, é surpreendente que ninguém tenha morrido nessa travessia. Houve uma grande tempestade na altura da Ilha da Madeira, foi um período de muita tensão, poderia ter havido um naufrágio, mas felizmente tudo deu certo e essa corte chegou ao Brasil relativamente ilesa. Agora, por que a esquadra portuguesa fez escala em Salvador se o destino era o Rio de Janeiro? Essa é uma questão que todo mundo se pergunta. A história da corte portuguesa, como eu falei há pouco, ela é muito carregada de mitos. Um deles que eu procuro corrigir no meu livro é esta escala em Salvador. Até algum tempo atrás, a maioria dos livros atribuíam a escala do Dom João na Bahia a uma tempestade que teria atingido a esquadra portuguesa com 50 e poucos navios na altura da Ilha da Madeira. Uma parte, a esquadra se dispersou durante a tempestade, uma parte continuou em direção ao rio, enquanto que a outra, incluindo os navios do Dom João e da Carlota Joaquina, ficou à deriva e meio que por acaso teria ido parar em Salvador. Pesquisas recentes feitas por outros historiadores e que eu uso no meu livro mostram que isso não é verdade. Um pesquisador carioca chamado Kenneth Light foi aos arquivos da Marinha Britânica e transcreveu os diários de bordo dos comandantes britânicos que acompanharam a esquadra portuguesa. O que ele descobriu? Houve sim uma tempestade, mas antes e depois da tormenta, os comandantes sabiam exatamente onde estavam, a cada hora e a cada dia. As técnicas de navegação na época eram muito avançadas, especialmente na Marinha Inglesa. Mais do que isso, no terceiro dia de viagem, na terceira semana de viagem, o Dom João comunicou a um dos comandantes, James Walker, comandante de um navio britânico, ele falou: vou para Salvador. Não vou mais para o Rio de Janeiro. Aliás, despachou uma fragata para avisar o restante da frota que estava esperando em Cabo Verde que ele iria parar na Bahia e que os outros poderiam continuar a viagem até o Rio. O que me leva a uma pergunta muito curiosa.
Por que parar em Salvador, em vez de ir direto para o Rio, que era um plano original e muito menos arriscado? Aí aparece um Dom João mais inteligente do que a gente está habituado a ver. Parar na Bahia era uma medida estrategicamente inteligente. Por quê? Porque a Bahia era ainda uma província muito importante, tanto do ponto de vista econômico quanto político. Os baianos se ressentiam muito da transferência da capital para o Rio de Janeiro em 1763. Havia sinais de revolta no ar. 10 anos antes da chegada da corte, houve a revolta dos alfaiates, que tentou a independência da Bahia. E o Dom João precisava do apoio da colônia toda unida. A corte saiu de Portugal muito frágil, muito carente de dinheiro, inclusive para financiar as suas despesas no Brasil. O Dom João precisava dos ricos do Brasil. O Brasil era mais rico que Portugal na época. Então, passar em Salvador, dar um trato nos baianos, fazer um afago